Você já olhou para o trabalho das suas mãos, sua vida, sua carreira, sua família, ou até mesmo suas orações e sentiu uma onda esmagadora de decepção? Você já sentiu que, por mais que tente, o resultado é bagunçado, inacabado e indigno de Deus? Vivemos em um mundo que exige perfeição. Dizem-nos que se a apresentação não for impecável, ela não tem valor. Se a carreira não for brilhante, fracassamos. Se a nossa vida espiritual não for uma imitação perfeita de um santo, então Deus deve estar decepcionado conosco. Mas e se eu te dissesse que um dos maiores tesouros da Igreja Católica, uma imagem que provocou milagres, conversões e curas por quase um século, nasceu em um momento de lágrimas amargas? E se eu te dissesse que a primeira vez que Santa Faustina viu a pintura da Divina Misericórdia, ela não se alegrou, ela chorou. Ela olhou para o rosto de Jesus naquela tela e sentiu que era um fracasso. E, no entanto, naquele momento de decepção humana, Jesus revelou um segredo que pode salvar a sua alma do peso esmagador do perfeccionismo hoje. Antes de entrarmos no estúdio empoeirado do artista e na capela silenciosa onde Faustina chorou, vamos construir um santuário de confiança bem aqui, agora mesmo. Estamos prestes a falar de coisas frágeis, nossa inadequação humana e o poder avassalador de Deus. Se você está carregando o fardo de não se sentir bom o suficiente hoje, eu te convido a deixá-lo de lado. Nos comentários abaixo, quero que você faça um simples ato de entrega. Escreva as palavras: Jesus, eu confio em você. E se há alguém na sua vida, um filho, um cônjuge, um amigo que se sente destruído ou indigno, escreva o primeiro nome deles ao lado dessa oração. Vamos colocá-los nos raios de misericórdia juntos. Faça isso agora, como um ato de fé de que Deus pode trabalhar através das imperfeições. Agora, vamos viajar de volta à cidade de Vilnius para o ano de 1934. Imagine a atmosfera. É uma época de incertezas entre duas guerras mundiais, mas na alma de uma humilde freira polonesa, um tipo diferente de batalha está sendo travada. A irmã Faustina Kowalska recebeu uma ordem que parece impossível. 3 anos antes, em uma cela em Plock, Jesus apareceu para ela vestido com uma túnica branca, com uma mão levantada para abençoar, e a outra, tocando sua túnica no peito. Debaixo da túnica, 2 grandes raios emanavam, um vermelho e o outro pálido. A ordem dele foi específica, assustadoramente concreta. Pinte uma imagem de acordo com o modelo que você vê, com a assinatura: Jesus, eu confio em você. Pense na pressão. Faustina não é uma artista. Ela não tem diplomas em teologia. Ela é jardineira, cozinheira, porteira. Ela não tem dinheiro, nem tela, nem tintas. No entanto, o Criador do Universo a encarregou de capturar a sua imagem. Por 3 anos, esse comando queima em sua alma. Ela tenta encontrar alguém, qualquer um, que possa ajudá-la. Finalmente, através da ajuda de seu confessor, o padre Miguel Sopoco, um artista secular chamado Eugênios Kazimierowski, é contratado para realizar a tarefa. Durante meses, Faustina visita o estúdio do artista. Imagine o cheiro de terebintina e tinta a óleo, a poeira dançando nos feixes de luz que entram pelas janelas altas. Ela senta-se descrevendo o indescritível. Ela conta ao artista sobre a profundidade dos olhos dele, a postura específica de sua mão, a tonalidade exata dos raios que significam sangue e água. O artista tenta, ele pinta, ele raspa, ele repinta. O padre Sopoco até posa vestindo uma alva, tentando ajudar o artista a entender o caimento do tecido. É um trabalho de intenso esforço humano. É o melhor que as mãos humanas podem fazer. Finalmente, o dia chega. A pintura está terminada. O pincel é deixado de lado. O artista recua. A imagem que conhecemos hoje, a imagem que está pendurada em igrejas das Filipinas à Polônia, das Américas à África, é revelada à santa. Faustina olha para ela. Ela vê o rosto. Ela vê os raios e seu coração se parte. Não são lágrimas de alegria que enchem seus olhos. É uma dor profunda e penetrante. Para ela, a pintura não é uma obra-prima, é uma tragédia. Por quê? Porque ela viu o original. Ela olhou nos olhos do Filho de Deus. Ela viu o esplendor que nenhuma cor na terra pode replicar. Ela compara a majestade infinita do Jesus em suas visões com esta figura plana pintada na tela. E a lacuna é grande demais para suportar. Parece uma zombaria da beleza dele.
Ela sai do estúdio e corre para a capela. Ela cai no chão, o sal de suas lágrimas atingindo a pedra fria. Ouça a honestidade da oração dela. Ela não finge ser grata. Ela não coloca uma máscara de piedade. Ela clama na entrada 313 do diário com uma pergunta que assombra cada um de nós que já tentou servir a Deus e sentiu que falhou. Quem vai te pintar tão lindo quanto você realmente é? Você consegue sentir o peso dessa pergunta? É o choro da mãe, que sente que não amou seus filhos o suficiente. É o choro do pecador, que sente que sua confissão não foi perfeita o suficiente. É o choro da alma humana, percebendo que nosso barro e argila nunca poderão capturar a glória de Deus. Ela está dizendo a Jesus: nós falhamos. Esta imagem é feia, não é digna de você. E é aqui que o resgate acontece. É aqui que os céus se abrem e a lógica de Deus destrói as expectativas do homem. Jesus ouve o choro dela, ele vê a decepção dela e diz palavras que deveriam ser escritas nas paredes do seu coração. Ele não diz: volte e conserte. Ele não diz: encontre um artista melhor. Ele diz a ela: não na beleza da cor, nem do pincel reside a grandeza desta imagem, mas na minha graça. Deixe essas palavras penetrarem na medula dos seus ossos, não na beleza da cor, não na habilidade do pincel. Jesus está revelando uma lei fundamental da misericórdia divina. Deus não precisa que o recipiente seja perfeito, ele apenas precisa que seja oferecido. A pintura não era poderosa por causa do talento do pintor, não era poderosa por causa da precisão das pinceladas. Ela era poderosa porque Jesus decidiu anexar a sua graça a ela. O poder não estava no objeto, o poder estava na promessa. Este é o primeiro grande resgate desta história. Jesus separa o valor do trabalho da qualidade do trabalho. Nós humanos julgamos pelo pincel, julgamos pelas aparências, pelo sucesso, pelos números, por quão bonita nossa vida parece por fora. Mas Jesus diz a Faustina que a grandeza da imagem reside em algo invisível, sua graça. Ele está dizendo a ela: eu posso trabalhar através desta pintura ruim. Eu posso trabalhar através desta tentativa desajeitada. Eu posso derramar um oceano de misericórdia através de um recipiente que você acha que é indigno. Se Jesus pode dizer isso sobre uma pintura, o que ele está dizendo sobre você? Pense na sua vida como essa tela. Talvez você sinta que as cores da sua vida estão opacas. Você não tem os talentos ou a riqueza que os outros têm. Talvez você sinta que as pinceladas da sua história são bagunçadas, erros, pecados, relacionamentos desfeitos, anos de tempo desperdiçados longe de Deus. Você se olha no espelho e diz: Senhor, quem me pintará tão belo quanto um santo deveria ser? Eu sou uma bagunça. E Jesus olha para você, quebrado, inacabado, imperfeito, e ele diz: a grandeza da sua alma não reside na sua perfeição nem no seu sucesso, mas na minha graça. Isso nos leva a um segundo encontro mais profundo, no diário que reforça essa verdade que salva vidas. Não foi apenas a pintura que fez Faustina se sentir inadequada, foi a sua própria missão. Houve momentos em que Santa Faustina se sentiu completamente despreparada para escrever o diário. Ela tinha muito pouca instrução. Ela mal havia frequentado a escola. Sua ortografia era ruim. Sua caligrafia era difícil e muitas vezes ela não conhecia os termos teológicos corretos. A tarefa de escrever essas altas revelações parecia esmagadora. O diabo frequentemente a tentava, dizendo-lhe que ela estava escrevendo bobagens, que ela era uma tola, que ela deveria queimar seus cadernos. E, de fato, em um momento de escuridão e confusão, ela realmente queimou seu primeiro caderno. Ela destruiu o trabalho, porque acreditava que não era bom o suficiente, que havia sido enganada. Quando ela mais tarde confessou isso ao seu diretor espiritual e depois falou com Jesus, ele a condenou por sua fraqueza. Ele a demitiu do seu trabalho como secretária da misericórdia. Não. Em uma visão subsequente, Jesus a instruiu a reescrever o que ela conseguisse lembrar. Mas então, ele lhe deu uma garantia que responde ao nosso medo de não sermos qualificados. Ele disse a ela: minha filha, você não me ofereceu o que é realmente seu. Dê-me a sua miséria, pois é a sua propriedade exclusiva. Vê o padrão? Com a pintura, ele não exigiu um artista melhor. Ele adicionou à sua graça a pintura pobre. Com a alma dela,
Ele não exigiu que ela lhe oferecesse virtudes que não possuía. Ele pediu a sua miséria. Ele pediu exatamente a coisa da qual ela tinha vergonha. Este é o escândalo da misericórdia. O mundo te diz para esconder suas fraquezas. Jesus te diz para trazê-las para frente. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Uma pintura perfeita chama a atenção para o pintor. Uma pessoa perfeita chamava a atenção para si mesma. Mas um recipiente quebrado que guarda a água da vida. Isso prova que a água vem de Deus. Vamos nos aprofundar no mistério da própria imagem, pois dentro de suas linhas imperfeitas há 3 promessas específicas que Jesus atribuiu a ela. Promessas que são feitas para você, independentemente de quão feia você sinta que sua vida espiritual está agora. Quando Faustina olhou para aquela pintura e chorou, ela não entendeu o que Jesus realmente estava fazendo. Ela estava olhando para a estética. Jesus estava construindo uma tábua de salvação. Jesus disse a ela na entrada 48 do diário: estou oferecendo às pessoas um recipiente com o qual elas devem continuar vindo, buscar graças à fonte da misericórdia. Esse recipiente é esta imagem com a assinatura: Jesus, eu confio em você. Note a palavra recipiente. Um recipiente é um container. Um copo não precisa ser de ouro para reter água. Ele só precisa estar aberto. A imagem é um ponto de contato. Jesus prometeu que, através desta imagem, ele concederia muitas graças às almas. Ela atua como um canal. Quando você olha para a imagem da divina misericórdia, você não está olhando para a arte. Você está olhando para uma porta espiritual. E o que flui através dessa porta? Os 2 raios. Faustina perguntou a Jesus sobre o significado desses raios, e ele explicou: os 2 raios denotam sangue e água. O raio pálido representa a água que justifica as almas. O raio vermelho representa o sangue, que é a vida das almas. Estes 2 raios emanaram das profundezas da minha terna misericórdia, quando o meu coração agonizante foi aberto por uma lança na cruz. Aqui está a conexão com o seu medo. A água justifica as almas. Isso significa que ela limpa os sujos. Ela não pule os limpos. Ela lava os manchados. O sangue é a vida das almas. Ele ressuscita os mortos. Esses raios não são para os perfeitos. Eles são para os moribundos, os sujos, os perdidos e os destruídos. A feiura da pintura aos olhos de Faustina não conseguiu impedir o fluxo desses raios. Da mesma forma, a feiura da sua situação atual, seu vício, sua raiva, seu medo, seu aborto no passado, sua traição, seu fracasso, não podem impedir o fluxo da misericórdia de Deus desde que você apresente o recipiente. E qual é o recipiente da sua alma? É a assinatura na pintura. Confiança. Jesus, eu confio em você. Esta é a chave que destranca o tesouro. Jesus disse a Faustina: as graças da minha misericórdia são extraídas por meio de um único recipiente, e esse é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela receberá. Ele não disse: quanto mais uma alma for perfeita, mais ela receberá. Ele não disse: quanto mais uma alma jejuar, mais ela receberá. Ele disse: confie. Um pecador que confia profundamente receberá mais do que um justo que confia apenas um pouco. É por isso que o choro de Faustina foi convertido em missão. Ela entendeu que seu trabalho não era produzir uma obra de arte, mas levar as pessoas ao Mestre da Misericórdia. Ela teve que abrir mão de seu controle sobre o resultado. Vamos trazer isso para a realidade da sua vida hoje. Muitas vezes, tratamos nossas vidas espirituais como Faustina tratou aquela pintura. Queremos que pareça de uma certa forma. Temos uma visão em nossas cabeças de como é um bom católico ou um bom cristão. Eles são pacientes, rezam o terço com concentração perfeita, nunca perdem a paciência. Seus filhos são anjos e eles sentem a presença de Deus constantemente. Mas quando olhamos para a tela dos nossos dias reais, vemos manchas. Vemos a vez em que gritamos com o nosso cônjuge. Vemos o tempo de oração em que fomos distraídos pela preocupação. Vemos o hábito que não conseguimos quebrar. Olhamos para a nossa vida e choramos dizendo: quem me pintará como um santo? Isso parece terrível. E Jesus está ao seu lado em sua capela pessoal. Olha para a tela bagunçada da sua vida e diz: não na beleza de sua performance, nem na perfeição da sua vontade, reside a grandeza de sua santidade, mas na minha graça.
Ele está pedindo que você pare de tentar ser o pintor e comece a ser a tela. Deixe-o aplicar a graça. Há um terceiro encontro, uma visão profunda dada a Santa Faustina que sela essa verdade. É uma visão sobre o juízo final, mas vira o conceito de mérito de cabeça para baixo. Faustina estava apavorada com o julgamento de Deus. Ela sabia que a santidade de Deus era tão absoluta que até os anjos tremem. Um dia, Jesus falou com ela sobre as almas que estão mais próximas do coração dele. Você pode pensar que ele listaria os grandes mártires ou os teólogos. Em vez disso, ele disse: quanto maior o pecador, maior o direito que ele tem à minha misericórdia. Diário 723. Este é o gancho impossível do Evangelho. No mundo humano, se você comete um crime, você perde os seus direitos. No reino da misericórdia, se você comete um pecado e se volta para Jesus, você ganha o direito à sua misericórdia. É uma reivindicação que você pode fazer ao coração dele. Jesus disse a Faustina que quando uma alma se aproxima dele com confiança, ele não pode puni-los, mesmo que seus pecados sejam como escarlate. Por quê? Porque o coração dele é um oceano. Imagine uma gota suja de água caindo no Oceano Pacífico. O oceano fica sujo? Não. A gota é consumida. O sal e a vastidão do oceano purificam e dominam essa pequena gota. Jesus disse a Faustina: minha misericórdia é maior que os teus pecados e os do mundo inteiro. Quando Faustina chorou sobre a pintura, ela estava olhando para uma gota de fracasso humano. Jesus estava apontando para o oceano do poder dele. Então, como aplicamos isso? Como saímos deste vídeo e vivemos essa verdade? Primeiro, pare de criticar a sua própria oração. Quando você rezar o terço da Divina Misericórdia, ou o rosário, ou simplesmente falar com Deus e sentir que está seco, distraído ou feio, não pare. Não chore pela má qualidade da sua oração. Ofereça de qualquer maneira. Diga a Jesus: Senhor, esta oração é pintada com um pincel desajeitado, mas eu a ofereço no recipiente da confiança. Suprime o que falta com a sua graça. Ele prefere uma oração humilde e imperfeita a uma oração orgulhosa e perfeita. 2. Use a imagem como um escudo. Jesus prometeu que, por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve ser um lembrete das exigências da minha misericórdia. Se você não tem essa imagem em sua casa, consiga uma. Não importa se é um pequeno santinho de oração ou uma impressão emoldurada. Não importa se é a versão de Kazimierowski, a que Faustina viu, ou a versão posterior de Hilla. Lembre-se, o poder não está na tinta, está na graça atrelada a ela. Coloque onde você possa ver. Quando você se sentir sobrecarregado, olhe para a mão dele levantada em bênção. Essa bênção é para você. 3. Abrace seu papel como um artista desajeitado. Você está tentando pintar a imagem de Cristo em seus filhos, no seu local de trabalho, na sua comunidade. Você vai cometer erros. Você terá dias em que o representará mal. Quando isso acontecer, peça desculpas, vá se confessar. E então, isso é crucial. Pare de olhar para a pintura. Olhe para Jesus. O erro de Faustina foi focar na tela em vez do Salvador. Não encare os seus pecados. Encare a misericórdia dele. Para concluir, quero que você imagine Santa Faustina uma última vez. Anos depois daquele dia no estúdio, ela estava em seu leito de morte. Ela tinha apenas 33 anos. Seu corpo estava devastado pela tuberculose. Aos olhos do mundo, a vida dela era uma bagunça, inacabada, dolorosa, escondida em um convento. Ela não havia fundado uma grande ordem. Ela não havia escrito uma obra-prima teológica que ficou famosa em vida. Ela era apenas uma freira que morreu jovem. Mas porque ela confiou, porque aceitou que a beleza está na graça, ela se tornou a secretária da Divina Misericórdia para o mundo inteiro. Aquela pintura feia sobre a qual ela chorou, agora é venerada por milhões. Foi o recipiente que trouxe a mensagem de esperança para um mundo despedaçado pela Segunda Guerra Mundial, pelo comunismo, pelo ateísmo e pelo desespero. Deus usou o imperfeito para confundir os sábios. Ele quer fazer o mesmo com você. Ele não está pedindo a sua perfeição. Ele está pedindo a sua permissão. Ele está pedindo que você entregue o pincel a ele, mesmo que a sua mão esteja tremendo. Então, seque suas lágrimas. Não chore, porque você não é perfeito. Alegre-se, porque ele é a própria misericórdia. A pintura está terminada o suficiente para ele trabalhar.
Sua vida está aberta o suficiente para ele entrar. Vamos encerrar com as palavras que Jesus deu a Faustina, palavras que transformam nosso pânico em paz. Ele disse a ela, e ele diz a você agora, que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, mesmo que seus pecados sejam como escarlate. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Você está seguro nas mãos dele, não porque você é bom, mas porque ele é misericordioso. Vá nessa paz e lembre-se sempre que olhar para aquela imagem da divina misericórdia e vir o rosto de Jesus, você não está olhando para a foto de um juiz, você está olhando para o rosto de um apaixonado que diz: eu posso trabalhar com isso, eu posso salvar isso, eu amo isso. Jesus, nós confiamos em você.